gostaria de criar uma união dos times cariocas. Acredito que outros times não vão fazer, acredito que o meu próprio time não vai fazer, mas eu acho que seria uma boa. A gente emprestar jogadores que a gente não está aproveitando para que eles ganhem rodagem em outro time, e eu acho que esse time deveria ser o Volta Redonda. Eu gosto muito do Volta Redonda, ele está na Série B e acho que a gente deveria valorizar o fato dele estar na Série B e permanecer na Série B por algum tempo. E talvez, quem sabe, no futuro subir para a Série A. Acredito que no momento é preferível que a gente ali pense nele permanecer na Série B para que ele não volte para a Série C, né? E ele conseguir pelo menos chegar ali no meio de tabela. Atualmente, o Volta Redonda se encontra dentro da zona de rebaixamento, teve ali algumas derrotas seguidas, conseguiu uma vitória e agora conseguiu um empate fora de casa com o Criciúma. O futebol dele está melhorando. Eu assisti o jogo contra o Criciúma, foram chances de lá, chances de cá, o jogo foi ali disputado, foi até um jogo legal de assistir, não imaginava que poderia ser tão legal assim. Mas acho que a gente poderia, talvez, como tricolor que sou, emprestar alguns jogadores para o time do Volta Redonda. A gente tem jogadores ali que a gente, que a gente investiu ali talvez por empréstimo e tal, que poderia sair do Fluminense para o Volta Redonda, e outros jogadores que estão emprestados, que futuramente vão vir para o Fluminense, que poderiam também ir para o Volta Redonda. Jogadores como o João Neto, jogadores como Felipe Andrade, o próprio Wallace Davi. Acredito que o Wallace Davi deveria ser jogador já titular do Fluminense, dar uma chance para ele. Mas se ele não for jogar, presta ele, para ele ganhar uma rodagem, pegar corpo, ficar treinando físico, treinando tempo de jogo. Porque eles jogadores ali jogar no sub-20, no sub-23, eles não vão pegar a mesma rodagem do que jogar contra jogadores profissionais mesmo. É diferente. E acho que deveria ser feito isso. E você que não é torcedor do Fluminense, você que torce pro Volta Redonda, você gostaria de um jogador emprestado, ou você pensa assim, não, a gente não precisa da ajuda dos outros? Eu acho que a gente deveria valorizar o futebol carioca como um todo. Rivalidades à parte, seria em prol de um bem maior, que é o crescimento do Volta Redonda. Eu acho que o time deveria permanecer minimamente na Série B, com possibilidades no futuro vir à Série A. Eu queria muito que isso acontecesse e não acho que você, como um time Fluminense, Flamengo, Botafogo, Vasco, você, como os quatro grandes, emprestar alguns jogadores que não estão sendo aproveitados, eu acho que isso não é ruim. Eu acho que isso talvez seja uma união em prol de um outro time que possa vir a crescer ali na competição. Ah, tirando isso, o que basicamente a gente tem? A gente tem o Volta Redonda que depois de 3 jogos sem ganhar, 2 derrotas e um empate, inclusive uma delas em casa, venceu o Paysandu em casa, 1-0, e depois empatou fora de casa com o Criciúma, tendo possibilidade de ganhar, mas também tendo possibilidade de perder. O goleiro do Criciúma salvou uma, duas ou três bolas, sei lá, que tipo, se não é o goleiro era gol com certeza. E o próximo jogo deles agora é contra... Pera aí, diretor, tô perdido. Pera aí. Série B. Próximo jogo... Próxima rodada, Volta Redonda, Volta Redonda. Volta Redonda joga em casa contra o Amazonas. Segunda-feira, dia 19. Segunda-feira que vem contra o Amazonas. E aí, se o Volta Redonda ganhar, existe a possibilidade dele sair da zona de rebaixamento. Bastaria apenas um único empate do Criciúma fora de casa contra o CRB. CRB que está lá em cima, está em sexto, o Criciúma que está uma posição acima do Volta Redonda. Basta esse único empatezinho do Criciúma fora de casa para que o Volta Redonda saia ali da parte de baixo da tabela e ele vai dar um salto. Se por acaso o Atlético Clube também não ganhar o seu jogo, mas o Atlético Clube joga em casa contra o Novo Horizontino, e isso seriam essas duas únicas posições. O Volta Redonda ia para 8 e o América Mineiro está com 9 pontos. Então, o Volta Redonda chegaria à 15ª posição, o que já seria muito bom, que ele precisa ficar ganhando todos os jogos possíveis em casa. Então, ele já ganhou um, perdeu um,
mas se ele ganhar aí o Amazonas, é uma viagem grande do Amazonas para cá para o Rio, assim como vai ser uma viagem grande de Volta Redonda para Amazonas, é uma viagem cansativa. Então, se você acha que deveria ser valorizado o time do Volta Redonda, né? Por exemplo, o Fluminense emprestou alguns jogadores para o América, né? Empresta também para Volta Redonda. Daqui a pouco a Série B do Carioca acaba, esses jogadores poderiam muito bem ir para o Volta Redonda. Será que os jogadores do Volta Redonda são melhores? Se são melhores, beleza, eles podem ficar na reserva e jogar eventualmente, porque no Fluminense eles não vão jogar também. No Volta Redonda eles estariam ali num time que está numa Série B, que vai jogar contra Atlético Goianiense, que até ano passado estava na Série A, contra Curitiba, América Mineiro, contra Atlético Paranaense, contra Cuiabá. Avaí sempre vai para a Série A. Esses times, Goiás, o próprio, né, sempre sobem e descem, mas eles sempre estão competindo contra os times de primeiro. Então, eles acabam tendo ali um corpo mais, não um corpo físico, né, mas um corpo estrutural de gestão mais forte. Então, você se acostumar contra esses times é muito melhor do que você descer para a Série C. Né? Então é isso. Eu acho que a gente deveria ali valorizar o time do Volta Redonda emprestando jogadores, e se eles não quiserem empréstimo também, né? Acredito que a gente poderia pelo menos dar uma força para eles ali, comentar, para dar engajamento. Eu gostaria de saber de vocês. Tá afim de que o Volta Redonda continue na Série B? Eu gostaria muito que o meu time não o meu time Fluminense, é claro, mas o time da minha casa, da minha cidade, o time Duque de Caxias voltasse, pelo menos para a Série A do Carioca. Ele, em 2011, não lembro agora o ano, ele conseguiu chegar à Série B do Brasileiro, da mesma forma que ele subiu muito rápido, ele teve uma queda vertiginosa e hoje está muito lá embaixo. Hoje é praticamente quase um futebol amador, né? Acho que está na Série C, sei lá, assim como o Tigre. Né? O Tigre são dois times ali do meu bairro, especificamente, onde eu nasci e cresci, que é Xerém, tanto o Tigres quanto o Duque de Caxias, e acho que a gente deveria dar ali uma força para o Volta Redonda, assim como eu tentei muito hoje em dia. Eu não falo tanto porque, né, já tá triste de acompanhar. Mas é isso, Tricolor, agradeço a presença de vocês até aqui. Até a próxima, valeu. Não deixe de deixar o seu comentário e o seu like aí. Valeu.